A chuva caía impiedosa sobre as ruas estreitas de Gangnam, em Seul, transformando o asfalto em um espelho escorregadio de luzes neon. Ji-eun, com seus 24 anos e um guarda-chuva furado, que mal protegia sua blusa encharcada, corria para casa depois de um turno exaustivo, como garçonete em um café apertado no bairro. Seus tênis velhos chapinhavam nas poças e o peso da sacola de compras baratas, arroz instantâneo e vegetais murchos, parecia mais pesado a cada passo. Ela era só mais uma jovem lutando para pagar o aluguel de um estúdio minúsculo em um prédio decadente, sonhando com uma vida melhor que não envolvesse noites insones preocupada com contas. De repente, um trovão ribombou, e Ji-eun avistou uma figura escura caída contra a parede de um beco sombrio, perto da estação de metrô. O homem estava imóvel, o terno preto impecável agora colado ao corpo pela água, o rosto pálido contrastando com o cabelo escuro desgrenhado. Ele parecia um ator de drama coreano que havia saído do roteiro e tropeçado na realidade. Alto, ombros largos, mas agora vulnerável como um cachorro de rua. Sem pensar duas vezes, Ji-eun se aproximou, o coração acelerado. "Ei, senhor, você está bem?" gritou ela, cutucando seu ombro com a ponta do guarda-chuva. Nenhuma resposta. A chuva martelava mais forte, e o instinto de sobrevivência dela, forjado em anos de ver estranhos perigosos nas ruas de Seul, gritava para fugir. Mas algo no rosto dele, uma cicatriz fina na mandíbula e olhos semicerrados que pareciam carregar segredos profundos, a fez hesitar. "Ah, droga!" murmurou ela para si mesma, jogando a sacola no chão. Com esforço, ela o agarrou pelos braços, arrastando-o para fora do beco. Ele era pesado como um saco de arroz, e Ji-eun xingou baixinho enquanto o puxava para a entrada de seu prédio, a uns 50 metros dali. Seus músculos doíam. A água escorria pelo seu rosto, misturando-se a um suor frio. "Por que eu faço isso? Ele pode ser um bêbado, ou pior", pensou ela. Mas continuou, imaginando as manchetes. Garçonete pobre salva homem misterioso na chuva de Seul. Finalmente, ela conseguiu empurrá-lo para dentro do hall escuro do prédio, trancando a porta atrás de si. O elevador estava quebrado de novo. Então subiu as escadas rangentes até o quarto andar, arrastando-o degrau por degrau. Seu apartamento era um cubículo de 20 metros quadrados, uma cama desarrumada, uma cozinha improvisada com fogão a gás e pilhas de roupas lavadas à mão. Ela o deitou no chão ao lado da cama, ofegante, e correu para pegar toalhas velhas de um armário. "Acorda, vai! Não morra aqui. Eu não tenho dinheiro para a polícia", disse ela, secando seu rosto com movimentos bruscos. O homem gemeu baixinho, os olhos se abrindo devagar. Eram olhos escuros, intensos, como os de um predador acordando de um sono inquieto. Kang Min-jun, o chefe implacável da organização mafiosa coreana, que controlava as sombras de Seul, de cassinos ilegais em Itaewon a rotas de contrabando em Incheon, piscou confuso. Ele havia sido envenenado sutilmente durante uma reunião com rivais japoneses, o corpo traindo-o na fuga pela chuva. Seus homens o procuravam freneticamente, mas ali, naquele buraco esquecido, ele era só um estranho à mercê de uma garota comum. "Quem? Você é?" murmurou ele, a voz rouca, tentando se sentar. A dor latejava em sua cabeça, mas o cheiro dela, um misto de café moído e chuva fresca, invadiu seus sentidos, algo tão puro em meio ao caos de sua vida. Ji-eun recuou um passo, as mãos nos quadris, o cabelo grudado no pescoço. "Eu sou a idiota que te arrastou para cá em vez de chamar a ambulância. E você? Caiu do céu ou o quê? Olha para esse terno, parece caro. Se vomitar no meu chão, eu te jogo de volta para a rua." Seu tom era uma mistura de irritação e humor forçado, o jeito de lidar com o absurdo da vida pobre. Ela não sabia que estava falando com o homem que mandava em metade do submundo de Seul, o tigre de Gangnam, temido por sua frieza calculada e lealdade feroz aos seus. Min-jun a observou, um sorriso fraco curvando seus lábios apesar da fraqueza. Ninguém o tratava assim. Não seus capangas subservientes, nem as mulheres que orbitavam seu mundo de luxo e perigo. Essa garota, com olhos castanhos cheios de faíscas
e uma postura desafiadora era um sopro de ar fresco em sua existência sufocada. Obrigado, disse ele simplesmente, a voz ganhando força. Ele estendeu a mão para se apoiar na cama, mas roçou acidentalmente nos dedos dela. O toque foi elétrico, breve, mas o suficiente para fazer o ar entre eles crepitar. Dion puxou a mão rápido, sentindo um calor inesperado subir pelo braço. Não precisa agradecer. Só. Descansa aí. Vou fazer um chá ou algo. Mas se você for um daqueles malucos das gangues, eu juro que chamo a polícia. Ela se virou para a cozinha minúscula, o coração batendo mais forte do que a chuva lá fora. Por que ele a olhava assim? Como se ela fosse o mistério, não ele. Enquanto fervia a água, Min-jun se sentou devagar, os olhos fixos nela. Seu telefone vibrou no bolso do terno. Uma mensagem urgente de seu segundo em comando. Chefe, onde está? Os Yakuza estão se mexendo. Precisamos de você agora. Ele ignorou, o olhar preso na curva das costas dela, enquanto ela mexia o chá. Pela primeira vez em anos, o tigre sentiu uma fraqueza diferente. Não de veneno, mas de desejo. Mas então, um barulho na porta, batidas insistentes, vozes graves do lado de fora. Seus homens o encontraram. E com eles, o perigo que ele trazia para a vida simples dela. Dion congelou, virando-se para ele com olhos arregalados. O que foi isso? Você chamou alguém? A porta tremeu com outra batida, e Min-jun se levantou, o rosto endurecendo em uma máscara de comando. Fique atrás de mim, ordenou ele, a voz baixa e perigosa. Mas antes que ela pudesse reagir, a porta foi arrombada, e 3 figuras armadas invadiram o apartamento, o caos explodindo no ar úmido. As figuras irromperam no apartamento como sombras vivas, o ar se enchendo de um cheiro metálico de chuva e pólvora. Ji-yoon gritou instintivamente, recuando contra a parede da cozinha minúscula. O bule de chá ainda fumegante esquecido no fogão. Os 3 homens, todos coreanos com ternos escuros encharcados e expressões duras como granito, apontaram armas baixas, mas não atiraram. Seus olhos se fixaram em Min-jun, alívio misturado à tensão. Chefe, graças a Deus, exclamou o mais alto. Um homem de uns 30 anos com uma cicatriz no pescoço e postura de guarda-costas leal. Seu nome era Tai-ho, o segundo em comando de Min-jun, conhecido nos becos de Gangnam por sua eficiência brutal. Ele baixou a arma primeiro, os outros o seguindo. Os Yakuza nos traíram. O veneno foi deles. Estamos rastreando você desde Incheon. Min-jun se posicionou à frente de Ji-eun, o corpo ainda fraco, mas a autoridade emanando como uma aura invisível. Baixem isso, ela me salvou, disse ele, a voz firme, ignorando a dor latejante na têmpora. Seus olhos varreram os homens, avaliando lealdades em frações de segundo. Tai-ho, leve os outros e limpem o rastro. Ninguém segue até aqui. Ji-eun piscou, o coração martelando como um tambor de guerra. Salvou? Esses caras. Eles são seus amigos com armas? No meu apartamento. Sua voz saiu aguda, uma mistura de pânico e incredulidade, as mãos tremendo enquanto ela se agarrava à borda da pia. O caos a deixava zonza. 1 minuto atrás ela estava fazendo chá para um estranho encharcado. Agora parecia o set de um drama de ação da KBS. Tai-ho anotou pela primeira vez, franzindo a testa. Quem é essa, chefe? Uma testemunha. Seu tom era protetor, quase possessivo, como se Ji-eun fosse uma ameaça ao império que ele ajudava a sustentar. Ele deu um passo à frente, mas Min-jun ergueu a mão, parando-o no lugar. Ela é intocável, rosnou Min-jun, os olhos escuros flamejando com uma intensidade que fez Ji-eun engolir em seco. Havia algo ali, não só comando, mas uma faísca de ciúme primitivo, como se a mera ideia de Tai-ho se aproximando dela o irritasse. Ji-eun me arrastou da rua. Sem ela, eu estaria morto na sarjeta de Gangnam. Tratem-na como família. Os homens trocaram olhares, surpresos. Família? No mundo de Min-jun, isso era mais raro que lealdade verdadeira. Tai-ho assentiu devagar, embainhando a arma no coldre sob o casaco. Entendido. Vamos limpar isso. Mas, chefe, você precisa de um médico. Os Yakuza estão caçando.
Eles sabem que você escapou da reunião em Itaewon. Min-jun acenou, dispensando-os. Vão, eu cuido do resto. Os homens saíram tão rápido quanto entraram, a porta rangendo ao se fechar, deixando o apartamento em um silêncio opressivo. A chuva ainda batia na janela como aplausos distantes, e o vapor do chá subia preguiçoso, contrastando com a adrenalina no ar. Ji-eun deslizou para o chão, as costas contra a parede, os joelhos fracos. O quê? Que diabos foi isso? Você... O quê? Um chefe de gangue? Máfia? Em Seul? Meu Deus, eu arrastei um criminoso para o meu apartamento. Ela riu, um som nervoso e histérico, passando as mãos pelo rosto molhado. Eu devia ter te deixado na chuva. Agora o quê? Vão me matar por saber demais? Min-jun se aproximou devagar, agachando-se ao nível dela, o terno ainda colado ao corpo atlético, revelando contornos que faziam o estômago dela revirar de um jeito errado. Ele estendeu a mão, hesitante, tocando levemente o ombro dela para acalmá-la. O toque era quente, apesar da frieza da noite, e enviou um arrepio pela espinha de Ji-eun. Não de medo, mas de algo mais perigoso, como eletricidade estática. Não vão te tocar, eu proíbo, murmurou ele, a voz baixa e rouca, os olhos fixos nos dela. Você me salvou, Ji-eun. Ninguém esquece uma dívida assim no meu mundo. Ela ergueu o olhar, o rosto corado, o cheiro dele, um misto de colônia cara e chuva, invadindo seu espaço. Dívida? Eu só. Não queria um cadáver na minha consciência. E agora? Minha vida é isso. Turnos no café, aluguel atrasado e, de repente, invasão de mafiosos armados. Seu tom era acusador, mas havia um brilho de humor nos olhos, uma faísca de quem lidava com o absurdo rindo para não chorar. Ela se afastou um pouco, mas não o suficiente para quebrar o contato visual, sentindo o calor da mão dele como uma âncora. Min-jun sorriu de lado, o primeiro sorriso genuíno desde que acordara, suavizando a cicatriz na mandíbula. Você é corajosa. A maioria fugiria, ou pediria recompensa. Ele se sentou ao lado dela no chão frio, os ombros quase se tocando, o espaço apertado do apartamento, forçando proximidade. O que você quer, Ji-eun? Dinheiro, proteção, eu pago dívidas. Ela bufou, cruzando os braços sobre o peito. Mas o movimento só a fez roçar no braço dele, um toque acidental que acelerou sua respiração. Quero minha paz de volta, e talvez um elevador que funcione. Mais sério, Kang Min-jun, é esse seu nome? Saia daqui antes que atraia mais problemas. Eu não sou parte do seu submundo. Ele inclinou a cabeça, estudando-a como se ela fosse um enigma precioso. Min-jun está bom, e eu não vou embora ainda. Preciso me recuperar. Seus dedos roçaram os dela de novo, dessa vez intencional, traçando uma linha leve no dorso da mão dela. O gesto era sutil, mas carregado. Desejo cru disfarçado de gratidão. Fique comigo um pouco. Me conte sobre sua vida. Por que uma garota como você arrasta estranhos na chuva? Ji-eun sentiu o rubor subir, o coração traidor batendo forte. Porque sou burra. Trabalho no Café Lotus, em Hongdae, servindo lattes para turistas e estudantes ricos. Sonho em estudar design, mas... realidade. Ela pausou, o olhar caindo para a mão dele na dela, quente e possessiva. E você? Chefe de quê, exatamente? Não me diga que manda em cassinos ilegais ou algo assim. Ele riu baixinho, um som raro e profundo que vibrou no peito dela. Algo assim. Mas hoje eu mando em nada além deste chá. Ele se levantou, puxando-a gentilmente consigo, os corpos se aproximando perigosamente. Por um segundo, o ar ficou espesso, os lábios dele a centímetros dos dela, o fôlego misturando-se. Ji-eun congelou, o desejo inesperado atraindo. Ele era perigo encarnado, mas atraente como o proibido. Antes que pudesse reagir, o telefone de Min-jun vibrou de novo, quebrando o momento. Ele atendeu, o rosto endurecendo. Tai-ho, fale. Uma pausa, e sua expressão escureceu. Eles o quê? Estão vindo para cá? Ele desligou, virando-se para ela com urgência. Ji-eun, escute. Você está segura comigo, mas preciso que confie em mim.
Fique no meu hotel em Gangnam esta noite, é mais seguro. Ela balançou a cabeça, o pânico voltando. Hotel? Eu mal te conheço. Isso é loucura. Mas no fundo, uma parte dela, a tola, a que sentia o calor dele como uma promessa, hesitava. E então, sirenes distantes ecoaram pelas ruas de Seul, aproximando-se rápido. Os Yakuza, polícia. O mundo dela acabara de colidir com o dele, e não havia volta. As sirenes cortavam a noite de Seul como lâminas afiadas, ecoando pelas ruas molhadas de Gangnam e fazendo o coração de Ji-eun disparar em pânico puro. Ela se afastou de Min-jun, os olhos arregalados fixos na janela embaçada, onde as luzes azuis e vermelhas piscavam ao longe, aproximando-se como um presságio inevitável. Isso é a polícia? Ou pior, eu não posso ser arrastada para o seu mundo maluco? Exclamou ela, a voz trêmula, mas com um toque de humor histérico que mascarava o medo. Primeiro você desmaia na minha porta, agora sirenes. Minha vida já era uma comédia ruim, mas isso é roteiro de filme B. Min-jun a pegou pelo braço, o toque firme, mas não agressivo, puxando-a para perto de si enquanto avaliava a situação pela janela. Seu corpo era uma muralha de calor contra o frio que se infiltrava pelo apartamento apertado. E por um instante, Ji-eun sentiu o cheiro dele, colônia amadeirada misturada à umidade da chuva, envolver-la como um abraço indesejado, mas tentador. Não é a polícia ainda. Provavelmente os Yakuza rastreando o sinal do meu telefone. Confie em mim, Ji-eun. Eu te protejo, murmurou ele, a voz baixa e urgente, os olhos escuros cravados nos dela, com uma intensidade que a fez engolir em seco. Havia uma rachadura ali, na armadura do chefe mafioso. Não só comando, mas uma vulnerabilidade genuína, como se ela fosse o único ponto fraco em seu império de ferro. Ela hesitou, o braço ainda preso na mão dele, sentindo os dedos calejados roçarem sua pele nua sob a manga curta da blusa. O contato era elétrico, enviando um formigamento que subia pelo braço e se espalhava pelo peito, misturando medo com algo mais perigoso. Desejo. Confiar? Eu te arrastei da rua por pena, não para virar refém de gangues japonesas. E se eu disser não? Você me obriga? Rebateu ela tentando soar desafiadora, mas a proximidade atraía, o fôlego dele quente contra sua orelha, enquanto ele a guiava para a porta dos fundos, uma saída improvisada que ela nem sabia que existia no prédio decadente. Ele parou, virando-a para encará-lo no corredor estreito, as paredes úmidas roçando seus ombros. Eu nunca obrigo ninguém, mas você me salvou e agora o perigo é real. Deixe-me retribuir. Seus olhos desceram por um segundo para os lábios dela, entreabertos em protesto, e o ar entre eles ficou carregado, espesso como a névoa da chuva. Min-jun ergueu a mão livre, traçando com o polegar a linha da mandíbula dela, um gesto suave que contrastava com sua reputação de tigre impiedoso. Você é diferente, Ji-eun. Ninguém me olha como você. Sem medo, só. Irritação engraçada. Fique comigo esta noite. No hotel, não aqui. O toque a deixou sem ar, o calor da pele dele contra a dela como uma faísca que ameaçava incendiar tudo. Ji-eun sentiu o rubor subir, o corpo traindo-a com um tremor sutil, e por um momento imaginou ceder, deixar aqueles lábios se aproximarem dos seus em um beijo que apagaria as sirenes e o caos. Você é louco e charmoso demais para um mafioso, murmurou ela, a voz rouca, um riso nervoso escapando enquanto empurrava o peito dele de leve. Um gesto que só os aproximou mais, os corpos colados no espaço confinado. Tudo bem, mas só esta noite. E nada de toques esquisitos, entendeu? Eu não sou uma das suas. O que quer que sejam. Min-jun sorriu, um sorriso torto que suavizava a cicatriz em sua mandíbula, revelando um lado humano que ele raramente mostrava. Prometo. Nada esquisito. Só proteção. Ele a puxou para fora pelo beco lateral, a chuva fina ainda caindo como cortina, enquanto um carro preto discreto, um Hyundai luxuoso camuflado como táxi comum, esperava na esquina. Tai-ho estava ao volante, o rosto impassível, mas com um brilho de curiosidade, ao ver Ji-eun entrar no banco de trás ao lado de Min-jun. Chefe, pro hotel em Apgujeong.
Os Yakuza foram avistados perto de Itaewon, disse ele, acelerando suavemente pelas ruas iluminadas por neon, passando por bares lotados e vitrines de marcas coreanas que Ji-eun só via em revistas. No carro, o espaço era íntimo demais, os joelhos dele se tocando a cada curva, e Ji-eun cruzou os braços, tentando ignorar o calor irradiando do corpo dele. Apgujeong, isso é o paraíso dos ricos. Eu nem entro em lojas ali sem me sentir uma intrusa, comentou ela, tentando quebrar a tensão com humor, mas sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Min-jun riu baixinho, o som vibrando no peito dele e ecoando nela. Você não é intrusa, é necessária. Ele estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos dela casualmente, como se fosse natural, e Ji-eun não puxou, sentindo o polegar dele traçar círculos suaves na palma de sua mão. Um gesto possessivo, mas terno, que a fez morder o lábio. Chegando ao hotel, um arranha-céu reluzente em Apgujeong com vistas para o rio Han, Min-jun a guiou pelo lobby opulento, ignorando os olhares curiosos dos recepcionistas. O elevador subiu em silêncio, só eles dois, e a tensão explodiu quando as portas se fecharam. Ele se encostou na parede oposta, mas seus olhos a devoravam, cheios de uma fome contida. Eu não sou bom nisso, Ji-eun. Mulheres no meu mundo querem poder ou dinheiro. Você quer paz, mas eu quero você, confessou ele, a voz rouca, dando um passo à frente. Seus lábios roçaram os dela. Quase um beijo, o fôlego misturando-se em um sussurro quente. Ela inclinou a cabeça, os olhos semicerrados, o corpo arqueando instintivamente para ele, sentindo o peito largo pressionar contra o seu, o coração dele batendo forte como o dela. Mas antes que os lábios se tocassem de verdade, o elevador parou no andar, as portas se abrindo com um ding suave. Tai-ho esperava do lado de fora, o rosto sério. Chefe, problema. Um informante diz que os Yakuza sabem do hotel. E tem algo sobre a garota. Eles acham que ela viu demais. Min-jun se afastou abruptamente, o desejo dando lugar à fúria gelada, mas seus olhos voltaram para Ji-eun com uma promessa sombria. Eles não tocam nela, ninguém toca. No entanto, enquanto entravam na suíte luxuosa, um barulho distante, vidro quebrando em algum lugar do prédio, fez Ji-eun congelar. O perigo os seguira, e agora, trancados juntos em meio ao luxo, a noite prometia não ser só de proteção, mas de segredos que poderiam destruí-los. O som do vidro se estilhaçando ecoou pelo corredor do hotel, como um tiro abafado, fazendo Ji-eun se encolher contra a parede da suíte luxuosa. O ar-condicionado zumbia suavemente, contrastando com o pânico que acelerava seu pulso, e o cheiro de lençóis frescos e incenso sutil do quarto parecia ridiculamente incongruente com o caos se aproximando. Min-jun a puxou para dentro do banheiro adjacente, trancando a porta com um clique decisivo. Seu corpo pressionado contra o dela no espaço apertado, como se quisesse fundi-la à sua proteção. Fique quieta, sussurrou ele. A respiração quente roçando sua nuca, enviando um arrepio que misturava terror e uma faísca indesejada de desejo. Seus braços a envolviam por trás, uma jaula de músculos tensos, e Ji-eun sentiu o batimento acelerado do coração dele contra suas costas, o tigre implacável, vulnerável pela primeira vez, quietinha, como se eu fosse uma criança em uma festa surpresa de mafiosos. Rebateu ela em voz baixa, o tom afiado mas trêmulo, tentando injetar humor para não desabar. Seus dedos se cravaram nos braços dele involuntariamente, sentindo a textura áspera da camisa úmida sob o paletó, e o calor da pele dele a invadiu como uma onda, fazendo seu estômago revirar. Por que, em meio ao perigo, o corpo traía assim? Ela era só uma garçonete de Hongdae, não uma heroína de drama que se derretia por bandidos charmosos. Mas ali, no escuro do banheiro, com o som de passos pesados ecoando do lado de fora, a proximidade era intoxicante. O cheiro dele, terroso e masculino, misturado ao perfume floral do sabonete do hotel. Min-jun virou o rosto dela para o seu, os olhos escuros brilhando na penumbra, a cicatriz na mandíbula se destacando como um lembrete de seu mundo brutal. Ji-eun, escute.
Os Yakuza não param. Eles acham que você é uma fraqueza minha, uma testemunha que pode me derrubar. Eu devo lealdade à minha organização, mas... Você. Sua voz falhou, rouca, e ele traçou o contorno do lábio inferior dela com o polegar. Um toque hesitante que fez o ar entre eles crepitar. O desejo era palpável. Uma corda esticada prestes a romper. Ela inclinou a cabeça, os lábios se entreabrindo em um suspiro, sentindo o fôlego dele se misturar ao seu, quente e urgente. Por um segundo eterno, o mundo lá fora desapareceu. Só existia aquela tensão. O calor subindo pelo corpo dela como fogo lento, os seios roçando o peito dele a cada respiração ofegante. Mas o dilema a acertou como um soco. Fugir dele significava voltar à vida pobre e segura, mas solitária. Ficar era abraçar o perigo, o submundo que ele representava. Eu não posso ser sua fraqueza, Min-jun. Minha família, minha mãe em Busan, ela mal sobrevive com o que eu mando. Se algo acontecer comigo por causa de você... As palavras saíram entrecortadas, lágrimas pinicando os olhos, mas ela não piscou, confrontando-o com uma coragem que a surpreendia. Ji-eun crescera vendo dramas na TV, sonhando com amores impossíveis, mas a realidade era crua. Ele era o chefe da máfia coreana, com regras que não perdoavam intrusos como ela. Ainda assim, o toque dele a ancorava, e ela pressionou a palma contra o peito dele, sentindo o coração galopar sob a camisa. Me diga que isso vale o risco. Que não sou só uma dívida que você paga com um hotel chique. Ele gemeu baixinho, a testa encostando na dela, os lábios roçando os seus, em um quase beijo que a deixou tonta de anseio. Você é mais que isso. No meu mundo, lealdade é tudo, mas você me faz questionar. Eu mandei Tai-ho rastrear os Yakuza, mas se eles chegarem aqui... Ele pausou, os dedos se enfiando nos cabelos dela, inclinando sua cabeça para trás, expondo o pescoço onde ele plantou um beijo leve, úmido, que desceu como eletricidade pela espinha dela. Ji-eun arqueou contra ele, as mãos subindo para os ombros largos, unhas cravando levemente na tecido, o corpo implorando por mais enquanto a mente gritava para parar. O sensualismo era avassalador, o calor úmido da boca dele na pele sensível, o gemido abafado que escapou dela, ecoando no azulejo frio. Mas o som de uma porta sendo forçada no corredor os trouxe de volta, como um balde de água gelada. De repente, o telefone de Min-jun vibrou em seu bolso, e ele atendeu com um rosnado. Tai-ho? Fale agora. Uma pausa tensa, e seu rosto empalideceu, os olhos se arregalando em fúria contida. Traição? De quem? Ele desligou abruptamente, virando-se para Ji-eun com uma expressão que misturava raiva e desespero. Meu tio, o homem que me criou na organização, vazou sua localização para os Yakuza. Ele acha que você me distrai, que uma plebeia como você enfraquece o clã. As regras da máfia, fraquezas são eliminadas. Ele quer me forçar a escolher, você ou o Império. Ji-eun recuou, o peito arfando, o quase beijo agora azedo na boca. Escolher? Eu não pedi isso, sua família. Eles me matariam por um capricho? O pânico a invadiu, mas uma faísca de raiva cresceu. Ela não era mais a garota passiva arrastando estranhos na chuva. O perigo a endurecera, forçando-a a crescer em horas o que levaria anos. Vá, Min-jun. Proteja seu império. Eu volto para minha vida, para o café, para os sonhos que não envolvem balas. Mas as palavras doíam, porque o desejo ainda queimava, o corpo ansiando pelo toque que ele interrompera. Ele a agarrou pelos pulsos, puxando-a de volta, os corpos colidindo em uma dança de paixão e conflito. Não é tão simples. Eu não sacrifico o que importa. Seus lábios capturaram os dela finalmente. Um beijo feroz, faminto, que a deixou sem fôlego, línguas se entrelaçando em um ritmo urgente, mãos explorando curvas sob as roupas, o calor se espalhando como fogo selvagem. Ji-eun se rendeu por um instante, gemendo contra a boca dele, sentindo o desejo pulsar em cada nervo, mas então empurrou-o, ofegante. Pare. Isso é loucura. Se seu tio quer me eliminar, eu sou o elo fraco. Antes que ele pudesse responder,
um estrondo sacudiu a suíte, a porta principal cedendo sob o impacto de algo pesado. Vozes em japonês misturadas a coreano ecoaram, passos se aproximando. Min-jun sacou uma arma de um coldre escondido, empurrando Ji-eun para trás do box do chuveiro. Fique aqui, eu cuido disso. Mas enquanto ele se posicionava, um tiro ecoou, e Tai-ho irrompeu pela porta do banheiro, sangue escorrendo de um ferimento no ombro. Chefe, seu tio. Ele está com eles. Traiu tudo. Eles vêm por ela. E por você. O olhar de Min-jun se voltou para Ji-eun, uma decisão sombria se formando. Mas antes que pudesse agir, uma sombra se moveu no corredor, e o tio dele, um homem idoso com olhos frios como aço, apareceu, arma em punho, apontando diretamente para o coração dela. Escolha, sobrinho, o clã ou a garota. O tio de Min-jun surgiu na porta do banheiro como um fantasma saído das sombras de Seul, o revólver antigo tremendo levemente em sua mão envelhecida, mas os olhos frios e calculados, sem um pingo de remorso. Ele era uma relíquia do submundo coreano, um homem que ajudara a construir o clã nos anos 80, nos becos sujos de Taiwan, quando os Yakuza ainda eram rivais distantes e a lealdade era selada com sangue, não com traições. Escolha, sobrinho, repetiu ele, a voz rouca como o vento gelado do rio Han, apontando a arma diretamente para o peito de Ji-eun. O clã ou a garota? Você sabe as regras. Fraquezas são cortadas como ervas daninhas. Ji-eun congelou atrás do box do chuveiro, o coração martelando tão alto que ecoava em seus ouvidos, misturando-se ao zumbido do ar-condicionado. O ar no banheiro estava úmido e opressivo, carregado com o cheiro de sabonete e suor de medo, e ela se agarrou à borda da cortina plástica, as pernas fracas como se a chuva de Gangnam tivesse lavado toda sua força. Tai-ho, ofegante e com o ombro sangrando, se posicionou ao lado de Min-jun, a arma erguida mas hesitante, lealdade dividida entre o chefe e o homem que o criara. Tio, isso é loucura. O chefe decide, murmurou Tai-ho, a voz tensa, mas o idoso riu, um som seco e amargo que cortou o ar como uma lâmina. Min-jun se moveu como um raio, o corpo atlético bloqueando a visão do tio para Ji-eun, sua própria arma apontada para o peito do homem que o resgatara das ruas órfãs décadas atrás. Você me traiu, tio, por quê? Os Yakuza prometem mais poder, mais dinheiro para encher seus bolsos velhos? Sua voz era um rosnado baixo, carregada de fúria contida, mas por baixo uma dor antiga borbulhava. Revelações profundas que ele nunca compartilhara, nem com Tai-ho. O tio o criara após a morte dos pais de Min-jun em um tiroteio com rivais chineses, moldando-o em uma máquina de lealdade implacável. Mas agora, aquela mesma mão que o guiara o traía por ciúme. Min-jun estava mudando as regras do clã, questionando as alianças sangrentas por causa de uma garota comum. O tio estreitou os olhos, o dedo no gatilho tremendo. Você esqueceu, Min-jun. Eu te ensinei. Amor é veneno pior que o que te derrubou na chuva. Essa plebeia de Hongdae, ela te distrai, te faz fraco. Os Yakuza oferecem união, casamentos, territórios em Tóquio, sem fraquezas como ela. Ele gesticulou para Ji-eun com a arma, e ela engoliu um gemido, o pânico se misturando a uma raiva crescente. Como sua vida simples, turnos no Café Lotus, noites sonhando com designs que nunca desenhava. Virara isso, separada do mundo por uma porta trancada, em perigo iminente, mas com o calor residual do beijo de Min-jun ainda queimando seus lábios. Não sou fraqueza, sussurrou Ji-eun, a voz saindo mais forte do que esperava. Um toque de humor irônico cortando o terror para não desabar. Sou a garota que te arrastou da rua, seu ingrato. E agora, isso, uma novela familiar de máfia? Ela riu baixinho, nervosa, mas o som quebrou a tensão, fazendo Tai-ho piscar surpreso. Min-jun virou a cabeça ligeiramente, os olhos encontrando os dela por cima do ombro. Um olhar que dizia tudo. Arrependimento, desejo inabalável, a decisão se formando como uma tempestade. Baixe a arma, tio, ou eu atiro, disse Min-jun, a voz firme. Mas o conflito interno o dilacerava. Seus sentimentos por Ji-eun
eram inegáveis agora, uma âncora em meio ao caos. O jeito como ela o desafiava com olhares faíscas, o toque acidental que o fazia questionar anos de isolamento. Ele revelara a si mesmo, em pensamentos febris durante a noite no hotel, que sua motivação real não era só poder. Era vingança pelo pai, morto por traições como essa. Mas Ji-eun o fazia querer mais, uma vida além das sombras de Seul. Talvez fugir para Busan, onde ela mencionara a mãe. Eu escolho ela. O clã sobrevive sem você. O tio hesitou, o rosto contorcido em fúria, mas antes que pudesse reagir, Tai-ho avançou, desarmando-o com um golpe preciso no pulso. A arma caiu com um baque no azulejo e o idoso desabou de joelhos, xingando em coreano antigo. Traidores! Os Yakuza vão acabar com vocês! Min-jun se aproximou de Ji-eun, abrindo a cortina do box com gentileza, puxando-a para seus braços em um abraço apertado que a fez tremer. O corpo dele era uma muralha quente, o cheiro de colônia e pólvora envolvendo-a como um casulo, e ela enterrou o rosto em seu peito, sentindo o coração dele bater descompassado. Está tudo bem agora, murmurou ele, os lábios roçando sua testa, um toque suave que reacendia o fogo lento entre eles, mãos traçando as costas dela em círculos reconfortantes, mas carregados de anseio, o calor se espalhando como um sussurro proibido. Ji-eun ergueu o rosto, os olhos marejados encontrando os dele, a proximidade forçando respirações sincronizadas. Você escolheu. Eu e o clã. Sua vida inteira. Sua voz era um sussurro rouco, o corpo pressionado ao dele no espaço confinado, sentindo cada contorno, os músculos tensos, o calor irradiando através da camisa fina. O desejo era inescapável, uma urgência que os fazia hesitar em um quase beijo novamente, lábios roçando em uma promessa silenciosa, o fôlego dela misturando-se ao dele em um ritmo íntimo. Mas o dilema pairava. Lutar pelo amor significava guerra total com os Yakuza e o clã fragmentado. Uma escolha que poderia custar tudo. Tai-ho algemou o tio com plásticos improvisados, arrastando-o para fora do banheiro enquanto ligava para reforços. Chefe, precisamos sair. Os Yakuza estão no lobby. Seu tio os chamou. Plano, eu distraio. Vocês fogem pelo subsolo para o carro em Apgujeong. Min-jun assentiu. Mas seus olhos não deixavam Ji-eun, a mão ainda na curva da cintura dela, possessiva e protetora. Eu luto por nós. Mas você decide. Fica e enfrenta isso comigo, ou eu te levo para longe, para Busan, longe desse inferno. Ela mordeu o lábio, o coração dividido entre o medo e o puxão irresistível dele. O homem que desmaiara na chuva, agora, era sua âncora. Eu fico. Mas se morrermos, é culpa sua. Mafioso charmoso. Um sorriso trêmulo curvou seus lábios e ele a beijou então, breve mas intenso, um selo de compromisso que a deixou tonta. Mas enquanto saíam correndo pelo corredor de serviço, tiros ecoando do lobby abaixo, uma sombra se moveu na escada de emergência. Um Yakuza solitário, arma erguida, bloqueando o caminho para a liberdade. Min-jun empurrou Ji-eun para trás, sacando a pistola, mas o atirador mirou nela primeiro, o dedo apertando o gatilho em câmera lenta. O Yakuza solitário na escada de emergência era uma figura sombria, tatuagens de dragões serpenteando pelo pescoço exposto sob o colarinho aberto da camisa, os olhos estreitados como lâminas em uma noite sem lua. O ar no poço da escada cheirava a metal enferrujado e poeira acumulada, misturado ao eco distante dos tiros no lobby do hotel em Apgujeong. Ele ergueu a arma com precisão mortal, o cano apontado diretamente para o peito de Ji-eun, e o dedo apertou o gatilho em um movimento inexorável, como se o destino de Seul inteiro se resumisse àquele instante. Min-jun agiu por instinto, o corpo se lançando à frente dela como um escudo vivo, o braço estendido para empurrá-la para o lado, enquanto sacava sua própria pistola. Não! Rosnou ele, o som gutural ecoando nas paredes de concreto. O tiro explodiu, uma faísca laranja cortando a penumbra, e a bala roçou o ombro de Min-jun, rasgando a camisa e deixando um rastro de sangue quente que escorreu pelo braço dele.
Ele revidou no mesmo fôlego, o disparo preciso acertando o Yakuza no joelho, fazendo o homem desabar com um grito rouco em japonês, a arma caindo e deslizando escada abaixo. Ji-eun tropeçou para trás, o coração na garganta, o corpo tremendo de adrenalina pura. O cheiro acre de pólvora invadiu suas narinas, misturando-se ao suor e ao sangue de Min-jun, que se virou para ela com o rosto contorcido em dor, mas os olhos flamejando com uma determinação feroz. — Você está bem? Perguntou ele, a voz rouca, estendendo a mão livre para tocá-la, os dedos sujos de sangue roçando sua bochecha, em um gesto urgente e terno. O toque era quente, pegajoso, mas carregado de uma intimidade crua que a fez engolir em seco. O corpo dela reagindo apesar do caos. Um arrepio subindo pela espinha. O calor dele contrastando com o frio úmido da escada. — Eu... Sim, mas você, seu ombro! Exclamou ela, a voz trêmula, mas com um toque de humor histérico para não desabar. — Você é maluco, Kang Min-jun. Se mata por uma garota que mal conhece. Isso é romance de máfia ou suicídio. Ela se aproximou rasgando um pedaço da própria blusa para pressionar contra o ferimento, as mãos tremendo enquanto o sangue manchava seus dedos. A proximidade era inevitável no espaço confinado. Os corpos colados contra a parede, o peito dele arfando contra o dela, o fôlego quente misturando-se em respirações ofegantes. Seus olhos se encontraram, e por um segundo o mundo parou, o desejo pulsando como uma corrente elétrica. Os lábios dele a centímetros dos seus, o anseio de um beijo que selasse tudo. Mas os sons de passos apressados subindo a escada os trouxeram de volta. Tai-ho irrompeu do andar de baixo, o ombro enfaixado improvisadamente, arrastando o tio de Min-jun algemado e xingando. — Chefe, reforços Yakuza no subsolo, mas eu chamei nossos homens. Eles estão cercados. Seu tio confessou tudo. Ele planejava entregar o clã para os japoneses para se aposentar rico em Tóquio. Tai-ho cuspiu as palavras, o olhar passando de Min-jun para Ji-eun com uma mistura de respeito e surpresa. O idoso, o rosto pálido e suado, ergueu os olhos para o sobrinho, a voz fraca, mas venenosa. — Você escolheu errado, garoto. Amor destrói impérios. Min-jun se endireitou, ignorando a dor lancinante no ombro, e encarou o tio com uma frieza que gelava o ar. Não é amor que destrói, é traição como a sua. Ele gesticulou para Tai-ho, que arrastou o homem para baixo, deixando-os sozinhos na escada por um momento precioso. Virando-se para Ji-eun, Min-jun a puxou para si, os braços a envolvendo em um abraço apertado, o corpo machucado pressionando contra o dela com uma urgência desesperada. — Eu quase te perdi ali. Não de novo. Eu dissolvo o clã se precisar, nada vale mais que isso. Seus lábios capturaram os dela em um beijo profundo, faminto, as mãos subindo pelas costas dela, traçando curvas com uma possessividade que a fez gemer baixinho contra a boca dele. O beijo era fogo e chuva, sensual e urgente, línguas dançando em um ritmo que apagava o caos, o calor se espalhando pelo corpo dela como uma promessa de redenção. Ji-eun se rendeu, as mãos enfiadas nos cabelos dele, sentindo o pulsar do desejo em cada toque, o peito largo contra seus seios, as coxas se roçando no confinamento da escada. Mas então, uma revelação a acertou como um raio. Ela não era mais a garota pobre arrastando estranhos. O perigo a transformara, dando-lhe coragem para lutar pelo que queria. — Não dissolva nada ainda, murmurou ela contra os lábios dele ofegante, os olhos brilhando com uma faísca determinada. — Eu vi o jeito como Tai-ho te olha. Lealdade verdadeira. Use isso. Acabe com os Yakuza de uma vez, mas por nós, não por vingança. Ele piscou surpreso, um sorriso curvando os lábios ensanguentados. — Você... Mandando no tigre de Gangnam? Engraçado. Mas o humor aliviou a tensão e ele a sentiu beijando-a de novo, breve e doce, antes de pegarem a escada para baixo. No subsolo, o confronto final explodia. Homens de Min-jun cercavam os Yakuza restantes, tiros ecoando como trovões. Mas Tai-ho coordenava com eficiência brutal. Min-jun se juntou à briga, o ombro ferido não o detendo, derrubando dois inimigos com precisão letal,
enquanto protegia Ji-un atrás de um carro estacionado. O clímax veio rápido. O líder Yakuza, um homem corpulento com cicatrizes de antigas guerras, surgiu de uma van blindada, arma erguida. "Sua fraqueza acaba aqui!" gritou ele em coreano quebrado. Mas Ji-un, em um ato de bravura inesperada, pegou uma barra de ferro do chão e acertou as pernas dele por trás, derrubando-o antes que Min-jun pudesse reagir. "Ninguém me chama de fraqueza", rebateu ela, a voz afiada, o coração trovejando. Min-jun a olhou boquiaberto, rindo em meio ao caos, e finalizou o líder com um tiro no ar para render. Os Yakuza se renderam. O tio foi entregue à polícia anônima, uma traição que selava o fim de antigas alianças. Horas depois, com o nascer do sol tingindo o rio Han de ouro, eles estavam em um café discreto em Itaewon, longe do hotel destruído. Tai-ho cuidava do clã remanescente, prometendo uma reestruturação sem o veneno da traição. Min-jun, o ombro enfaixado, segurava a mão de Ji-eun sobre a mesa, os dedos entrelaçados em um gesto simples, mas carregado. "Eu saio do topo, viro consultor. Legal, quem sabe? Para você, para nós." Seus olhos, suaves agora, traçavam o rosto dela, o desejo ainda ali, mas temperado por paz. Ji-eun sorriu, o cansaço dando lugar a um calor genuíno, inclinando-se para um beijo leve, os lábios roçando os dele em uma promessa eterna. "Dá chuva para isso. Valeu cada poça." E enquanto o sol subia sobre Seul, o tigre encontrara sua âncora, e a garota pobre, seu final feliz, não em contos, mas na vida real, entre perigos superados e um amor que desafiava as sombras.